No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 15 ao versículo 21, então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eles proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O que o Senhor está dizendo aqui? Riqueza material, riqueza espiritual. O ter e o ser. O ter, o homem considera demais o ter. Mesmo que uma pessoa não seja, mas ela tem muito, tem bastante bens materiais, posição. De um desonesto passa como um verdadeiro. Celebridade, algo importante, gente importante, por causa dos bens. Deus considera um ser. E não é que ele desconsidere o ter, mas ele desconsidera o ter quando esse ter torna senhor dessa pessoa. Quando o ter torna prioridade na vida de uma pessoa. O ter, o possuir, o conquistar, para aqui e agora. Deus vê de forma diferente. Deus olha muito mais o ser. E Deus procura riqueza dele na vida do ser humano. A riqueza para Deus é aquilo que ele ofereceu. Em Efésios 3:8 ele diz: as insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. As riquezas consideradas por Deus Pai é tudo aquilo que resume naquilo que o Senhor Jesus Cristo é. Riqueza do servir, riqueza de santidade, riqueza no trabalhar para Deus voluntariamente, alegremente, riqueza de essa pessoa ter sido achado em Cristo e não em seus bens. Riqueza para com Deus é ter a mente de Cristo, é pensar como Cristo. Riqueza para com Deus é uma pessoa que ama a Deus e a sua prioridade é o reino de Deus e a sua justiça, porque ele sabe, ele aprendeu no seu viver que as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas demais coisas que muitas vezes são necessárias e úteis para a nossa vida aqui, mas elas não são senhoras, elas são servas.
E quando os nossos bens, o que nós temos, torna servo, nós usamos para glorificar o nosso Senhor. O que causa para nós tanta pobreza é quando nós nos apegamos ao conquistar. Isso é pobreza para com Deus. Ele fala a respeito dessa pessoa. Essa pessoa trabalhou bastante, trabalhou. Colheu bastante, colheu. E ele ficou preocupado porque a colheita dele foi mais aquilo que ele teve, o que rendeu na sua plantação, foi muito mais do que os reservatórios que ele tinha. Os locais preparados para receber toda essa abundância de colheita. Ele ficou tão preocupado com isso. Mas sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou construir outro, maior ainda. Significa que eu quero expandir o meu ter. Por quê? Porque os meus valores estão no meu ter. Quanto mais eu tiver, mais valoroso me sinto. Sinto mais prazer na vida. Enquanto o outro tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele vai trabalhar para o ter? Vai, aquilo que eu já disse, mas o ter não vai ser senhor da vida dessa pessoa, e sim o ser para com Deus. Quando o Senhor diz em João 4:24, ele diz que ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. São pessoas ricas para com Deus, que adoram a Deus em espírito e em verdade, em realidade. É real aquela adoração, porque aquela adoração é fruto de um relacionamento com uma pessoa gloriosa, com uma pessoa rica em misericórdia, em graça, em perdão, em aceitação, em acolhimento. Um Deus que se torna homem e como um cordeiro mudo vai diante dos seus tosqueadores, e é um cordeiro que tira o pecado do mundo oferecendo a sua própria vida, o seu próprio ser, para mudar o ser das pessoas e tirar a importância maior do ter destas pessoas. Isto é um cristianismo. Cristianismo? O que é cristianismo? Ser um crente é aquele que crê em Jesus. Ser um cristão é aquele que é parecido com Cristo. O que o Senhor vai achar na sua vida? Rico para com Deus? Ou pobre para com Deus, mas rico com relação aos bens, ao ter? Não importa essa quantidade de ter, pode ter um valor pequeno, mas para a pessoa é a riqueza dele. Se ele colocar ali o seu coração, onde estiver o seu coração, ali estará o teu tesouro. Se o teu coração estiver envolvido com as coisas espirituais, coisas de Deus, em Cristo Jesus, mas só uma pessoa regenerada que tem essa competência, porque ela foi trocada, a velha natureza egoísta, para uma natureza compatível à vida de Cristo, porque é Cristo que habita no interior dessa pessoa, porque ela creu que ela foi crucificada com Cristo e foi ressuscitada juntamente com Cristo. Cristo tornou a sua vida para o seu viver. Isso é uma pessoa rica. Você não conhece pessoas assim? Cheia de Cristo, morando em algum lugar bem simples, mas uma pessoa rica de alegria, tem paz, é uma pessoa livre interiormente. É uma pessoa que tem gratidão, que tem adoração, que tem celebração, que tem uma linguagem, uma conversa que traz graça aos que ouvem. O assunto é edificante.
Se uma pessoa é rica de bens apenas, é uma pessoa que nunca ela se satisfaz. Ela não é satisfeita. Ela está sempre reclamando, murmurando, planejando algo mais. O espiritual de fato e de verdade que vive a riqueza para com Deus, ele quer mais. Ele quer ser mais diminuído para que Cristo possa crescer nele. Ele quer ser menos ele para que Cristo seja mais nele. Ele quer menos da terra, mas ele quer mais do céu. Ele quer menos obedecer às suas paixões e concupiscências, e sim obedecer à vida do Espírito Santo para a glória de Deus. Busca os interesses de Deus e não somente os nossos interesses. E quando busca os nossos interesses, essa pessoa sabe que primeiro vem os interesses de Deus, a vontade de Deus, nisto que ela está fazendo, buscando o seu próprio interesse, que é da vontade de Deus. Porque quando for da vontade de Deus, os nossos interesses, buscar, quem sabe, uma faculdade, um pós, um mestrado, doutorado, ou empregado, ou qualquer outro trabalho para tirar o nosso bem, essa pessoa estará colocando diante dela primeiro a glória de Deus. E fazendo aquilo, por causa é a vontade de Deus. Isso é a riqueza de Deus na vida dessa pessoa. Vai ter tristeza? Provavelmente. Mas a tristeza pode durar uma noite toda. Mas a alegria vem pela manhã. Amanhã vem. Talvez demore uma semana, 15 dias, um mês. Mas a alegria vem para aquela pessoa que está ligado à riqueza celestial. Ser achado em Cristo. E Cristo ter vida manifesta na vida, nos relacionamentos dessa pessoa para a glória de Deus. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Entesoura para si mesmo é o ter. Entesourar para o Senhor Deus é o ser. E só quem pode mudar o nosso ser é a cruz de Cristo. Se você creu, já aconteceu. Cristo nos atraiu no seu corpo na cruz e fomos ressuscitados juntamente com ele. E agora Cristo tornou a nossa vida a riqueza de Deus e para Deus foi colocada no interior de todos aqueles que passaram pela cruz. Cruz sinônimo de morte. E esse é um processo contínuo na nossa vida. Não mais eu, mas Cristo. Não mais os meus interesses daqui da terra, mas os interesses de Deus para viver aqui na terra. A vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita. É verdade que muitas vezes, na nossa experiência, e em certa ocasião, ela não é boa e nem é agradável. Mas tem uma coisa, ela sempre será perfeita. Mas quando nós entendermos isso, nós buscamos o reino de Deus. Primeiro, a alegria do Senhor. E essa alegria do Senhor será a nossa força. Amém. Amém. Consulte se você continua inscrito no canal. Se você não estiver, inscreva no canal, aperte o sininho e faça seu comentário. Obrigado. Amém.